Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o episódio 5 de Falcão e o Soldado Invernal. Esse episódio que foi muito bom, simplesmente incrível, e eu vou trazer aqui para vocês uma review, uma análise completa do que eu achei, das referências aos quadrinhos, das referências ao UCM. Cara, esse vídeo está bem completo. Então, se você também curtiu esse episódio, te convido a assistir e deixar o seu comentário aí. Vocês curtiram o episódio 5? Eu gostei bastante, por isso que eu quero até trazer essa análise completinha. Mas antes da gente começar, eu quero te lembrar, se você não é inscrito aqui no Conversa de Nerd e você curte esse assunto, filmes, séries, jogos, quadrinhos, livros, esse canal é pra você, então se inscreve aí, porque eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo que a gente tem produzido e também para dar uma força pro nosso trabalho, beleza? E também, antes da gente começar, já quero te lembrar de curtir o vídeo, porque isso ajuda bastante, tá bom? E se ainda não segue a gente nas redes sociais, temos aí o Instagram e o Facebook, também postamos muito conteúdo legal lá, beleza? Sem mais delongas, bora analisar então esse episódio de Falcão e o Soldado Invernal, episódio 5, que foi épico, galera. Começando então com a briga do Bucky, do Sam e do Walker, que foi simplesmente maravilhosa, foi nível de cinema, né? A briga dos dois, como eles se confrontaram, como o Walker tá incrivelmente habilidoso, ele já era, né, por ser um militar, mas a gente viu ali que ele tá muito mais agora por conta do lance do super soldado, do soro do super soldado. Então, eles tiveram um trabalho ali para enfrentar o Walker, mas conseguiram, né, e finalmente tiraram o escudo dele. E o Bucky é interessante que nessa cena ele até faz uma cara pro Sam, tá vendo? Olha o que acabou acontecendo, né? Porque você decidiu não assumir, mas tá aí de volta. E muito interessante o Sam limpando aquele sangue, né? Então foi uma cena muito bem feita e que desenvolveu ali os personagens. Na verdade, a série já vem desenvolvendo os personagens, mas esse momento ali mostrou, né, como todo aquele simbolismo e o legado tá envolvendo ali, como cada um reage. O Walker não quer abrir mão, o Sam parece que tá arrependido, né? E o Bucky tá ali ajudando porque ele não aceita que o Walker tenha manchado o legado do seu melhor amigo, o Steve. Muito boa essa cena, muito bacana, e foi a cena que mais teve ação do episódio, porque depois eles deram uma pausa, né, na ação para cada um seguir o seu rumo e eles desenvolverem e deixarem o quebra-pau pro último episódio. Muito boa essa cena. Depois na sequência a gente teve como eu disse, eles se separando e o Sam conversando com o Joaquim Torres, né? E aí ele menciona as asas que tinham sido quebradas na batalha, na luta ali com o Walker. E, cara, muito legal porque quando o Torres pergunta o que ele deve fazer com as asas, o Sam diz, pode ficar. Ou seja, eu acredito, como eu tô falando desde da análise do primeiro episódio aqui, que eles estão sim deixando um gancho para desenvolver o Falcão do Torres, porque agora o Sam vai assumir como Capitão América, então as asas do Falcão vão ficar aí sem ninguém para usá-las. E eu não acho que o Kevin Feige, enfim, os roteiristas, tenham colocado o Torres desde o primeiro episódio como auxiliar ali do Falcão, se não fosse para desenvolver ele agora. E agora, depois dessa cena, quando o Sam fala pode ficar, eu acho que isso realmente vai acontecer. O Torres vai se transformar no novo Falcão e a gente pode esperar ver ele nas próximas produções aí da Marvel, do CM. Vai ser bem bacana, porque eu achei que o Torres é um personagem bem carismático, né? E o ator consegue conduzir bem, ele é um cara confiante, né? E a gente vai ver então as habilidades dele. Muito interessante. Quem sabe numa possível segunda temporada de Falcão e Soldado Invernal, né? Eles em outra missão, vamos ver o que reserva. Mas o Torres tá chegando aí e eu achei isso muito bacana. Na sequência a gente teve também o Walter no tribunal, que foi uma cena muito bem feita. O Wyatt Russell tá muito bacana, a atuação dele, né? Todo mundo tá odiando o personagem, isso significa que o ator tá fazendo um trabalho ótimo. Gostei bastante, ele tá confiante ali e mostrando aquela personalidade revoltada, né? Que o Walker tá revoltado e você até acaba entendendo o lado dele, porque é até o que a Valentina Allegra fala depois pra ele, né? Se você tivesse matado eles, todos do grupo, você estaria fazendo um favor. Mas qual que é o problema ali? Ele está se sentindo injustiçado, porque ele tecnicamente ele cumpriu a missão, só que ele está sendo punido por isso. É lógico que ele passou dos limites, mas se ele tivesse feito isso longe das câmeras, o governo com certeza ia ter passado um pano, entendeu? Assim como aconteceu no Afeganistão, quando eles estavam lá, ele e o Lemar. Então ele está se sentindo injustiçado e o Wyatt Russell está trabalhando isso muito bem, curti bastante, mostra mais um pouquinho ali do relacionamento dele com a esposa, a namorada dele, né? Muito bacana. E aí a gente tem a participação, né, da Condessa Valentina Allegra Fontaine, que é uma espiã da SHIELD. Nos quadrinhos
Se eles colocaram essa personagem aí, assim como eu falei do Torres, é porque eles estão planejando coisas grandes. Vale mencionar que nos planos originais do UCM era pra Viúva Negra ter lançado antes de Falcão e Soldado Invernal, porque a Valentina Allegra Fontaine, interpretada pela Julia Lewis, né, conhecida aí por série de comédia, inclusive a personagem dela, ela dá uma interpretação assim, bem sarcástica, né, irreverente, bem bacana, combina com a atriz. Ela iria aparecer lá em Viúva Negra. E então eles iam fazer essa conexão. Então, se a gente já tivesse assistido Viúva Negra e visto a personagem dela, e depois assistido Falcão e Soldado Invernal, a gente ia ficar muito mais, uou, olha aí, né? Olha as conexões. Mas eles têm então um plano, sim, para trazer mais coisas da personagem, e tudo indica que ela vai querer montar uma equipe desses heróis mais underground e mais barra pesada para fazer o serviço sujo. Ela fala isso pro Walker, né? Ela disse que você tem habilidades que pode ser interessante para algumas pessoas. Ela sabe do soro, então assim, ela tem os seus contatos e pode ser então os Thunderbolts, né? Pode ser que ela vai se juntar com o General Ross. Inclusive eu tenho um vídeo aqui explicando a minha teoria sobre os Thunderbolts, como o UCM colabora. E isso antes de saber da Valentina Allegra. Pode ser agora que eles estejam realmente incrementando essa ideia dos Thunderbolts de adaptá-los para o UCM. E foi muito bacana ver a participação dela. É uma ótima atuação também. E vamos ver no que vai dar. Mas eu acho que essa equipe está sim sendo formada e John Walker vai ser uma dessas pessoas. Muito bacana. Depois, na sequência, a gente vê o Sam, né? Como eu disse, eles se separaram, cada um foi ali resolver as suas questões. E a gente vê o Sam indo para casa do Isaiah Bradley. E eu achei interessante porque agora, na legenda, eles colocaram, quando o Sam está conversando com o neto do Isaiah, eles colocaram lá Eli, ou seja, Elijah, que é um dos membros dos Novos Vingadores. A gente também comentou na análise do episódio 2. Então agora sim eles estão colocando o Eli lá. Ele pode então realmente ser desenvolvido depois para essa nova equipe que a Marvel está formando. Bem bacana. Agora está confirmado. É o Eli, galera. É o Eli. E depois tem uma cena muito forte do Isaiah contando a história trágica dele. Ele menciona os experimentos, a perda da esposa, a amargura. E é interessante que ele mostra, isso é diferente dos quadrinhos, mas está sendo adaptado de uma forma muito boa, que ele foi preso justamente por impedir que os seus amigos que tinham sofrido experimentos fossem destruídos como evidências. Então, ele fez o que era certo, ele não quis que o governo fizesse uma coisa absurda, né, de assassinar o pessoal que tinha experimentos para cobrir todas as evidências, e ele foi preso 30 anos e ainda foi submetido a experimentos porque o soro do super soldado tinha funcionado com ele. Então, assim, é um trauma muito grande, né? E a esposa dele morreu durante esse tempo. Então, assim, o Isaiah tem um motivo para estar amargurado. Ele tem uma questão de racismo muito forte, né? Que ele fala o loiro dos olhos azuis, né? E ele fala o homem branco com o escudo. E ele diz, inclusive, para o Sam, né? Nunca vão deixar um homem negro ser o Capitão América. Ele ainda diz que um homem negro de respeito não aceitaria. Então ele tem essa mágoa, né? Porque o governo dos Estados Unidos realmente falhou com ele. Né? Isso é um pouco diferente da origem dos quadrinhos, porque nos quadrinhos ele é fã do Capitão América e ele é preso por vestir o manto do Capitão América durante esse tempo que o Steve está congelado, sem permissão nenhuma. Né? Lógico, é tudo um pretexto para eles fazerem experimentos. E ele gosta do Capitão América, ele é um fã, né, do Steve. Isso é diferente na série. Mas o que eu acho interessante é que é tudo uma questão de perspectiva, porque o Sam, embora ele se compadeça dessa situação do Isaiah, ele não aceita, ele defende o Steve e realmente o Steve não tinha culpa, né? O governo vacilou, o governo foi um tranqueira, foi canalha, foi, mas assim, isso não significa que todos são, isso não significa que o Steve era, não significa que todos são racistas. E eu achei muito legal essas opiniões divergentes, né? Que eles acabam tendo esse embate aí muito bacana e o Sam muito firme. Meu, o Anthony Mackie tá muito boa nessa atuação, ele tá cada vez mais carismático, eu tô cada vez gostando mais do Sam, o jeito, né? Inclusive quando ele chega lá no começo falando com a Isaiah, ele fala, não vem dar uma de velho amargurado pra cima de mim, né? E depois, mesmo ele se compadecendo, a gente vê que ele leva aquele tempo pra processar e depois no final do episódio ele fala, não, eu entendo que ele passou, mas agora é a minha vez, eu vou fazer as coisas do meu jeito, da maneira que eu acho melhor. Então isso é muito legal, a maneira como eles lidam com as coisas ruins que acontecem. Muito bacana. Meu, essa série tá muito boa. Mas continuando então, a gente tem o Bucky entregando o Zemo para as Dora Milaje, né? Agora ele vai lá para a balsa, a mesma balsa que os super-heróis que foram contra o Acordo de Sokovia ficaram presos, né? Então é uma prisão de segurança máxima. Mas a gente tá falando do Barão Zemo. Ele com certeza tem os recursos e os contatos para fugir. E principalmente se os Thunderbolts chegarem aí no futuro próximo, ele com certeza vai achar um jeito de escapar, né?
Não duvido nada. Tivemos também uma cena rapidinho da Sharon Carter, que tá cada vez mais parecendo que ela realmente é o mercador do poder. Vai ser diferente dos quadrinhos, mas a gente tá acostumado, a série tá adaptando de outras maneiras, porque ela tá muito misteriosa, né? Ela no telefone foi uma cena rápida, mas parece que ela sim está manipulando as coisas e ela tá atrás da Carly. A gente só precisa entender, e isso vai ser resolvido no 6º episódio, o porquê que ela está atrás do soro do super soldado, qual que é o objetivo dela, né? E depois a gente tem então as histórias dando uma segurada na ação para desenvolver os dramas. E como eu disse na análise do episódio 1, eles afinal de contas são gente como a gente. Então tem o Sam nessa vibe mais humanizada, de volta ali com a irmã, resolvendo as questões familiares, os problemas financeiros, né? Tem todo o lance do barco. O Bucky ajudando, eles trabalham então na amizade, né, dos dois, isso é muito legal. Tem também a questão da reputação da família Wilson, né, que o Sam vai lá cobrar os favores para que eles consigam o dinheiro para consertar o barco. E é interessante que eles estão consertando o barco para vender, mas no final das contas eles acham melhor não vender, né, porque é o legado da família deles. Então eu acho que no 6º episódio isso vai se resolver e eles vão acabar achando uma maneira de tocar o negócio da família sem vender o barco, né, e as coisas vão acabar se solucionando bem bacana. E também vale destacar aqui que, além do relacionamento do Sam com a irmã e do Sam com o Bucky, foi muito legal ver o Bucky ali flertando com a irmã dele, inclusive, né, com a Sarah, e o Sam fala pra ele não flertar, foi bem bacana. A série, ela tá sabendo, isso que eu tô gostando, eles têm momentos de comédia, mas assim, de uns tempos pra cá, acho que no primeiro episódio ainda deu uma forçada, mas agora eles estão sabendo dosar as piadinhas, os alívios cômicos, sem perder ali o ponto original da trama, né? Tô curtindo bastante. E a gente vê então o Walker mentindo sobre o assassinato do Lemar, porque ele matou o Nico, né, falando que tinha sido ele, embora o Nico tenha gritado, não fui eu, não fui eu. Mas ele sabe que não foi, quem matou foi a Carly. Tanto que no final do episódio a gente vê que ele não desistiu e ele vai querer pegar, mas ele tá mentindo pros pais do Lemar, né? Não sei pra quê, não sei se é pra ele tentar descontar a raiva em alguém, isso realmente foi no começo, mas por que ele tá estendendo essa mentira? Né? Mas como ele sabe que não é verdade, inclusive a irmã do Lemar, não sei se vocês repararam, mas ela fica olhando pra ele umas 2 vezes, né? Ela tá desconfiada. Mas então, pra que ele realmente pegue quem quem matou o Lemar, né? Ele vai ter que ir atrás da Carly, é a única solução, e ele vai querer matá-la, né? Inclusive o Zemo disse isso pro Bucky. Ela foi radicalizada além de um ponto de salvação, ou seja, ela não pode mais ser salva. Então você sabe o que você tem que fazer. Só que eu não acho que o Bucky vai querer cruzar essa linha de novo de matar, né, a Carly, embora ela seja uma terrorista e tenha passado realmente dos limites. Vamos ver o que vai acontecer nesse episódio. E é interessante também o Sam depois treinando pra caramba, né? Eles treinam ali e o Sam treina e você vê então que, como eu disse ali, ele pegou aquela história, ele entendeu, ele se compadece, mas ele quer assumir. Então ele vai ali, se dedica. Muito bacana ver ele, às vezes, falhando com o escudo, não consegue controlar totalmente. Muito bacana, até ele conseguir. Afinal, ele não tem um soro de super soldado, né? Mas ele passa ali uns dias treinando. Muito legal o relacionamento dele com os sobrinhos dele. E agora, no final, ele vai assumir, né? Enquanto o Bucky vai ali tentar se retratar e, seguindo o conselho do Sam, ele vai ali tentar ajudar as pessoas, né? E eles colocaram um velhinho que o Sam matou, que o Bucky matou, né? O filho dele. A gente descobre isso no final daquele episódio. E eles não colocaram à toa, eles deixaram isso daí pra pescar agora. Depois de tudo isso que o Bucky passou, ele vai decidir ir lá e contar, né? Pra dar um desfecho pro cara e tentar ajudar, assim como ele já estava fazendo. E é capaz até de ter por que não, um encontro decente agora com aquela mocinha japonesa que inclusive o velhinho sugeriu, né, pra ele. Com certeza isso vai acontecer no final do último episódio. E depois então a gente tem no final do episódio a Carly em Nova York ativando os seguidores, né, e se aliando àquele criminoso Barot, alguma coisa assim, Baroque, alguma coisa assim, esqueci o nome dele agora, mas que já apareceu lá em Capitão América, o Soldado Invernal, e apareceu também no começo desse episódio, e ele quer matar o Falcão, ele quer se vingar. Então eles estão se aliando, inclusive o amigo da Carly fala, a gente está se aliando a criminosos agora? E ela fala, nós somos criminosos também. Então assim, a Carly já passou dos limites, e ela com certeza agora vai querer cruzar todos os limites que ela precisa, mais ainda, né, e matando mais gente, sem se importar quem, pra alcançar os seus objetivos. Então ela ativou todo mundo ali, eles estão em Nova York, né? Antes estava na Europa, agora eles vão para Nova York, onde vai ser a votação lá do CRG, né? O
Conselho de Repatriamento Global, né? É assim que eles falam. Então eles vão querer impedir, inclusive, a gente já vê a discussão lá e eles invadem, tem ali o pessoal disfarçado e o grande embate vai ser ali dentro, é capaz de, né, sair ali do lugar de votação, mas vai acabar se dando, né, o embate final nessas circunstâncias e é capaz de ter proporções grandes. Afinal, eles estão atacando uma instituição do governo, tem vários chefes de estado ali votando, ou pelo menos representantes, né? E eles vão ali atacar então, porque eles não querem que os refugiados sejam realocados. Como o Sam disse, ele entende e ele concorda com a luta dela, mas a maneira como ela está fazendo que está sendo o problema. E aí vai ser interessante porque a gente vê no final do episódio que o Sam abre a maleta, não mostrou, mas a gente já sacou que é o uniforme novo, vai ser aquele uniforme parecido dos quadrinhos, né? De acordo com os vazamentos dos brinquedos, até postei lá no Instagram, inclusive, que é aquele uniforme misturado de Falcão com Capitão América. O que eu acho interessante, que eu tô pensando vem de Wakanda, então é feito de vibrânio, eles têm muita tecnologia. Então é capaz, sim, realmente, dele ter novas asas, né? O Wakanda consegue sem problemas, a Shuri consegue sem problemas fazer uma versão talvez melhor das asas. E também é legal a gente pensar que o Sam não tem o soro de super soldado. Então essa roupa provavelmente vai ser uma roupa mais forte, né? E, enfim, ali com as proteções devidas que ele precisa, porque ele não tem o soro de super soldado para aguentar os certos tipos sei lá, de golpes e de explosões. Embora a gente viu ali que na briga do Walker ele aguentou bem, né? Então, vamos ver como vai ser, mas eu aposto que vai ser um traje super que tem uma super proteção e que vai ser muito louco pra ele, usando nanotecnologia, né? E aí ele já tá com o escudo, então vai juntar esse traje novo, que é um presente do Buck. Achei muito maneiro isso, ele cobrando favor do pessoal de Wakanda. E então ele vai aparecer na batalha final com esse traje novo, fiel aos quadrinhos, né? Branco, azul e com as asas, acredito que sim, vai ter as asas. Ele só deixou as asas do Falcão com o Joaquim Torres, mas ele vai ali assumir esse Capitão América de asas, né? O Falcão América, igual eu gosto de brincar. E eu disse que o embate vai ser grande, porque o Sam vai estar assim. O Buck disse que se ele tivesse uma pista era só chamar, então ele com certeza, afinal a série é do Falcão e do Soldado Invernal, então ele com certeza vai chamar o Buck para ir para a batalha. E a gente vê o Walker fazendo um escudo ali, né, a caminho de se tornar o agente americano, e ele não desistiu, ele quer matar a Carly. Então o pau vai quebrar, porque a gente tem Sam, Bucky, Carly e o exército da Carly e ainda o Walker, todo mundo ali nesse quebra-pau, né, cada um tentando fazer uma coisa. Esse episódio 6 vai ser épico demais, galera. E essa então foi a minha review do episódio 5, curti muito, mas eu quero saber a sua opinião. Qual foi a cena que você mais gostou? Curtiu ver o processo do Sam se transformando no Capitão América? Escreve aí nos comentários. Muito obrigado por assistir, galera. Se você não é inscrito, lembro mais uma vez, se inscreve aí porque a gente tem conteúdo nerd de qualidade, a gente gosta muito de falar disso aqui. Eu sou um fã, então procuro sempre trazer os melhores conteúdos pra vocês. Então se não for inscrito, se inscreve aí, tenho certeza que você vai curtir e não vai se arrepender, hein? E dá uma força pra gente. E se ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo aí que vai ajudar também, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd, galera. Se cuidem, fui!